Olá, estamos aqui de novo em mais uma aula da Associação Instituto Sapiente. Eu sou Cristina Morishima, sou coordenadora pedagógica e hoje estamos na segunda parte da nossa aula sobre avaliação orçetária. Então, se você não assistiu a primeira parte, corre lá no canal e assiste a primeira parte dessa aula. Lembrando que essa aula foi dividida em duas partes. Na primeira parte, a gente conversou sobre qualidade orçetária, tipos de avaliação do complexo cúmulo-zoócito e a avaliação da maturidade nuclear. Nessa segunda parte da aula, a gente vai falar sobre a avaliação da maturidade citoplasmática, a gente vai falar sobre os dismorfismos ocitários e como eles são divididos de forma extra e intracitoplasmática. A maturação citoplasmática do ócito, ela é muito importante e alguns mecanismos dependem dessa maturação, que são os mecanismos da maturação nuclear, a fertilização e o desenvolvimento embrionário. Eles dependem diretamente da qualidade da maturação do citoplasma. E a maturação ocorre em três mecanismos: na redistribuição das organelas, na dinâmica do citoesqueleto e na maturação molecular. A maturidade citoplasmática ela pode ser expressa em características fenotípicas. E isso a gente chama de dimorfismo ocitário. E a gente classifica em características intracitoplasmáticas e extracitoplasmáticas. Dentro do citoplasma, a gente pode achar características como inclusões, corpos refráteis, granulação central, vacúolos, clustering, que são aglomerações de organelas, SIR, que é retículo endoplasmático liso, vacúolos, e fora do citoplasma a gente pode achar características expressas no corpúsculo polar, no espaço perivitelínico, na zona pelúcida e nos tipos de formas desse ócito. As inclusões intracitoplasmáticas, elas podem ser decorrentes do estímulo ovariano controlado e elas diminuem as taxas de implantação. Elas demonstram associação às taxas de implantação, não é uma afirmativa. Ela pode apresentar associação, que aí parece essas verruguinhas em cima do ócito. Os corpos refráteis, eles são essas estruturas mais escurinhas, que são os pigmentos de lipofuscina. Por isso que eles têm essa coloração aqui mais escurinha, mais amarronzadas. Eles têm uma leve associação a estímulo ovariano controlado e eles podem diminuir a taxa de fertilização. A granulação central ela é uma característica frequentemente citada nos artigos científicos como mau prognóstico. Então, toda vez que vocês verificarem esse sinalzinho de exclamação aqui no meu slide, significa que é uma característica que vocês vão ter que ter mais atenção, vai ter que ter mais cuidado na análise e nas decisões dentro do laboratório. Então, a presença da exclamação ela vai ser de acordo com a proporção de citações dentro dos artigos científicos como mau prognóstico nos tratamentos de fertilização in vitro. Ela é citada também como consequência, uma possível consequência do estímulo ovariano controlado e ela ocorre devido à má distribuição das organelas. Então, ela é expressada nessa fenotipagem aqui, que são esses grânulos bem grosseiros de uma maneira bem concentrada no centro do ócito. Os clustering são aglomerações de organelas. Então, também há um mau prognóstico dentro do tratamento de fertilização in vitro. Diferente da granulação central, ele não tem grânulo dentro, é como se fosse uma depressãozinha dentro do citoplasma do ócito. E o REL, retículo endoplasmático liso, a gente vai observar aí nas publicações como SIR,
né, que é o retículo endoplasmático liso na abreviatura em inglês. Então, o REL ele está associado a resultados letais no tratamento de fertilização. Então, sempre está relacionado à perda gestacional precoce, distúrbios de imprinting, como a síndrome de Beckwith-Wiedemann. Então, a ativação do cálcio durante a fertilização ela é extremamente alta, então interfere diretamente na bioenergética das mitocôndrias. Então, por isso que ele é visto como um mau prognóstico. Qualquer paper que a gente que avalia a qualidade ocitária não recomenda a inseminação e a manipulação desse óvulo. Em contrapartida, às vezes há uma má respondedora e a gente recupera um oosto durante a captação, e esse um oosto pode apresentar o retículo endoplasmático liso no citoplasma, e aí alguns embriologistas arriscam a inseminar esse oosto. E a gente tem artigos já publicados de bebês saudáveis nascidos desse tipo de oosto. Então é preciso muita cautela para conduzir esse tipo de característica no seu laboratório. O que algumas pessoas fazem é inseminar esse óvulo, verificar se ele fertiliza, se ele cliva, se ele evolui para blastocisto, e aí a ideia é conversar com a paciente, ver se ela topa fazer um PGT, para ver se tem alguma aneuploidia, e se ele não tiver, transferir ao final, e se tiver também discutir, e se não for nada letal, transferir esse óvulo de acordo com o desejo da paciente, orientada pelo médico assistente. A gente tem os vacúolos, que também é uma característica importante, porque a gente tem bastante água dentro, bastante fluido dentro desses vacúolos. E aí a gente pode seguir uma regrinha. Vacúolos pequenininhos, como esse daqui, ele é aceitável. Então você pode fazer isso normalmente e conduzir o desenvolvimento desse embriãozinho normalmente. E vacúolos maior que 14 micras são correlacionados com falha de fertilização e muitos deles eles são correlacionados com redução na taxa de blastulação. Também a característica de você visualizar esses vacúolos nos oócitos e fertilizar e depois clivar e você continuar vendo esses vacúolos, isso é um péssimo prognóstico. Mas às vezes a gente vê o vacúolo no dia da captação, você fertiliza e na clivagem ele some. Então isso é um bom prognóstico e aí você pode dar andamento e desconsiderar o vacúolo ali em D0. Corpúsculo polar, né? Então a gente tem que lembrar que o corpúsculo polar ele é instruído durante a meiose. Então não é como o espermatozoide que uma célula gera 2 espermatozoides. Uma célula ela vai gerar o citoplasma e o corpúsculo polar. Então o corpúsculo polar ele está diretamente ligado à aneuploidia. Então se eu tiver uma alteração muito gritante com esses corpúsculo polar gigante, eles são prováveis a aneuploide. A gente também vê algumas publicações associando essas deformidades do corpúsculo polar com multinucleação. Então, isso leva a gente crer que provavelmente vai gerar embriõezinhos aneuploide. E aí, o recomendado, mais uma vez, é não inseminar esses que têm um corpúsculo polar muito gigante. O que a gente observa no dia a dia é que fragmentação, alteração de forma, número de corpúsculo polar geralmente não interfere na fertilização e na evolução do embrião. Talvez interfira na taxa de implantação e na taxa de gravidez clínica. Então, tudo isso ainda é muito controverso. A gente ainda observa muito viés nessa correlação de corpúsculo polar fragmentado e com relação a número, exceto para CP gigante, óbvio, como já expliquei.
mas também a gente deve manipular e conduzir esses casos com muita cautela e atenção. O espaço perivitelínico não tem nenhuma associação com relação à espessura, mas tem algumas características que chamam a atenção. Por exemplo, nessa figura aqui, que já chega a ser uma retração e não um espaço perivitelínico aumentado, é um dismorfismo importante. Tem já um trabalho do Otsuki que fala que algumas características no espaço perivitelínico, corpúsculo polar, presença de retículo endoplasmático liso, tem evidências que são diretamente correlacionadas ao estímulo ovariano, a qualidade do estímulo ovariano controlado. E aí, muitas das vezes, a gente também não tem como medir a espessura da zona pelúcida. Aí você pode tirar mais ou menos aqui a proporção da espessura da zona pelúcida com a espessura do espaço perivitelínico. Eles têm que ser semelhantes, têm que ser muito parecidos. A gente pode usar essa regrinha aqui, que define como uma zona pelúcida fina, uma espessura menor que 15 micras, normal de 15 a 25 e espessa maior que 25 micras. A gente considera que a variação da zona pelúcida seja de 10 a 31 micras, mais ou menos. Apesar da gente não ter nenhuma evidência com relação à espessura da zona pelúcida, tem alguns casos que correlacionam coloração ou espessura em casos específicos. Então, a gente tem já publicação dizendo que características de dismorfismo ocitário na zona pelúcida podem impactar na implantação embrionária. Então, pacientes que têm zona espessa, dificilmente o embriãozinho vai conseguir fazer hatching para fazer a implantação no endométrio. Óstos gigantes é outra característica que a gente tem que tratar com muita cautela e muita atenção. Então, óstos gigantes têm enormes chances de gerar um embriãozinho aneuploide. O Consenso de Istambul pede para descartar esse tipo de ósto, nem manipular, apesar de raro, apesar de ser muito raro aparecer na corte. Quando aparecer, ele é recomendado que seja descartado. Eu até coloquei aqui uma fotomicrografia de luz polarizada para que vocês verifiquem os dois spindle aqui, que foi um achado dentro de um ósto gigante. Então, atenção quando aparecer esse tipo de ósto para você. E aí a gente tem as diferentes formas de ossos. A gente tem formas elípticas, tem formas bizarras. Provavelmente ela está diretamente ligada também à idade do ósseo, ao tipo de estímulo ovariano controlado. E apesar de, pela experiência de bancada, verificar que esses ossos eles fertilizam normalmente, eles evoluem, às vezes eles evoluem até para blastocisto, tá? Mas atenção, se você tiver outras opções, deixa ele de ladinho, a não ser que realmente você não tenha nenhuma opção, mas deve ser sempre manipulado com muita cautela, discutindo sempre com o médico assistente e com a paciente. Eu trouxe aqui para essa aulinha essas planilhas para vocês brincarem um pouquinho depois da aula. Volta o vídeo de novo e tenta avaliar esses dismorfismos ocitários, verifique aonde está a alteração, se é no citoplasma, se é no corpúsculo polar, se é na zona pelúcida. Tentem discutir se vocês inseminariam se tivesse só esse ósseo no seu laboratório, quais são as condutas que vocês adotariam dentro do seu laboratório. Isso serve para que vocês consigam questionar e decidir qual a melhor conduta em casos específicos individualizados. Verifiquem que aqui na próxima planilha a gente tem até um ósseo inseminado. Aparentemente, ele tem dismorfismo de corpúsculo polar. O embriologista inseminou mesmo assim, então, por que ele inseminou? Provavelmente só tinha esse ósseo, provavelmente uma poor responder.
Não sei. Então, esses critérios vocês vão ter que adquirir e agregar dentro da sua formação profissional. Aqui mais uma planilha para vocês brincarem e avaliar. Aqui eu montei uma tabelinha com as características que a gente observa durante uma ICSI. Se você faz essas anotações no seu mapa de trabalho, isso pode ser um bom indicador durante o seu desenvolvimento embrionário e vai te auxiliar na seleção do melhor embrião para transferir. Então, anotar as características do corpúsculo polar, do ooplasma, do espaço perivitelínico, da zona pelúcida, né? Então, isso vai te dizer quais são os dismorfismos ocitários presentes. Como foi a evolução da ICSI? Então, você anotar se houve resistência, vai te refletir se esse ócito teve um rompimento com resistência. Então, significa que ele é um ócito com um citoplasma bom, ou se ele não teve resistência na hora de romper o citoplasma, significa que é um ócito caminhando para a luteinização. Formação de cone significa que eu consegui fazer a ICSI bem no meio da minha estrutura 3D. A posição do corpúsculo polar, apesar de a gente já ter diversos papers dizendo que não tem diferença, às 6 ou às 12, tem lugar que ainda acredita que a posição ela influencia na qualidade do embriãozinho. E o tempo de injeção, né? Então, o timing que você leva para fazer a ICSI, isso também é extremamente importante, porque é o tempo que a sua ócito ficou no meio ambiente, oscilando o pH, oscilando a temperatura. Então, são características que às vezes pode justificar como foi a evolução do seu embriãozinho. E por fim, eu fiz um sumáriozinho. Falei de tanta característica e o tempo todo falando que não tem relevância associada à clínica, enfim. Então, a gente ainda tem muitas publicações para estudar. No geral, dismorfismo ocitário relacionado à zona pelúcida, espaço perivitelínico com presença de grânulas, fragmentação do corpúsculo polar. Eles têm opiniões muito controversas, alguns dizendo que eles têm relevância, alta relevância na implantação embrionária, outros dizendo que não tem correlação, que ainda tem muito viés. Isso vai caber a vocês estudarem e verificar a relevância. E outras características que elas têm realmente grandes tendências e altas relevâncias para mau prognóstico durante os tratamentos de fertilização in vitro, especificamente na implantação do embriãozinho, que é o retículo endoplasmático liso, vacúolos, corpos refráteis, granulação central, corpúsculo polar gigante e o ócito gigante. São características frequentemente citadas nos artigos científicos. Vou deixar aqui uma listinha de literaturas recomendadas, eu espero que vocês leiam para se aprofundar mais no assunto. A aulinha foi rápida, mas eu acho que a gente conseguiu esgotar esse assunto. Também deixei aqui 2 linkzinhos aqui que eu achei super interessante e super didático para vocês estudarem sobre o assunto. Por hoje é só. Obrigada pela atenção e mais uma vez, para quem não é aluno, vou deixar aqui os contatos, site, telefone, e-mail para contato. E muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.